Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde Taus. Eu sou Marcelo Santos e serei aqui o seu anfitrião. E hoje o tema é Venda Porta a Porta PAP em tempos de IA. Essa abordagem ainda vale a pena para plano de saúde? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Ficou interessado? Permaneça aqui com a gente após a abertura, que a gente vai desenrolar um pouquinho aqui esse tema. É óbvio, né, que a inteligência artificial está transformando o mundo para as pessoas, o mundo para o trabalho, mas a inteligência artificial ela vem para somar, não necessariamente ela substitui tudo aquilo que está posto. Então a ideia da nossa conversa de hoje é justamente imaginar uma técnica que é muito antiga e como a gente ainda pode utilizá-la no dia a dia. Precisa, a partir da chegada da IA, dispensar o restante? Não. Precisa se agarrar a tudo que tem e dispensar a IA? Não, tem um caminho do meio aí. Especificamente sobre inteligência artificial para operadores de saúde, para processos de vendas, nós vamos ter uma entrevista com dois especialistas falando especificamente sobre isso. Então vai ser muito interessante também. Vamos seguir aqui falando do porta a porta, do tradicional PAP. E aí eu inicio questionando você sobre alguns aspectos. Primeiro aspecto, você, na sua área de abrangência, já abordou comercialmente aquela padaria que você compra o pãozinho, aquele supermercado que você faz as compras do bairro do dia a dia, aquela pequena farmácia, os estabelecimentos de saúde que tem no seu bairro, aquele comércio que você consome no dia a dia? Em algum momento você já se apresentou e ofertou o seu produto? Segundo, já ocorreu algum momento de você estar, pode ser até numa padaria mesmo, né, tomando seu café e quando você chega no caixa você está ou com uniforme ou com um crachá e a pessoa que está no caixa te questiona sobre o plano de saúde? Então são duas interações ali, uma mais ativa de buscar esse comércio e outra receptiva, que dão esse embasamento do potencial do porta a porta, um porta a porta bem feito, né, ele não precisa ser isolado de tudo o restante que se tem, mas ele ainda, no meu entendimento, funciona bem, até porque eu executo isso junto com o meu time. Quanto mais para o interior você vai, quanto mais para bairros periféricos, mais funciona, porque são bairros ou cidades que são mais seguras, e eu vejo que o principal contraponto do porta a porta é a ausência de segurança. As pessoas ficam com medo de receber as pessoas nos comércios, né? Então, lembrando que o nosso porta a porta aqui que a gente está mencionando não é porta a porta de casa, é porta a porta de comércio. E aqui nós vamos falar o porta a porta em três etapas: preparação, trabalho de campo e pós-visita. Separando isto para que o trabalho de campo não fique algo isolado, que eu vou lá e faço, deu certo ou deu errado, vou medir sem me preparar antes e sem conduzir depois tudo aquilo que foi desenvolvido em campo. Então nós vamos separar em três etapas. Então a primeira etapa é a preparação, que talvez seja a mais importante, que é onde você define quem será o qual será o teu alvo, tipo de empresa, define os recursos, prepara os materiais, prepara física e psicologicamente, você organiza tudo, faz o plano para ir a campo. Claro que se você tem agentes de IA que te ajudam na prospecção, ou te ajudam no agendamento, ou fazem já a qualificação, se você tem um Big Data que consegue baixar informações de CNPJs locais, fazer estratificação. Se você já tem claro qual é o seu perfil do cliente ideal, ou pelo menos uma noção disso, para que você possa, a partir dessas empresas, selecionar esse alvo. Se você tem um CRM que você consegue lançar as oportunidades com funil de venda, ou um funil de prospecção desse volume separado e depois traz para um funil definitivo. Se você tem ferramentas como um app que você consegue fazer roteirização, que consegue registrar em loco as tuas visitas, tudo isso te dá um amparo para um trabalho mais bem feito, né? Mais tecnológico, mais integrado. Só que aquela célebre frase, para mim, registra esse momento aqui.
o ótimo é inimigo do bom. Então a gente não pode, como consultor de vendas, como vendedor, como especialista em saúde, esperar ter os recursos que precisa para fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem que inverter essa ordem. Tem que dizer o seguinte: o que eu tenho de recursos e como com isso eu faço o que eu preciso. A criatividade passa por aí, né? Passa não por ter recursos e fazer, porque aí se torna um pouco mais fácil de fazer, mas do outro lado, como eu faço com o que eu tenho. E aí é um exercício que também é bacana, porque vamos pensar a economia. O conceito de economia diz que economia é a administração dos recursos para atender às necessidades, porque os recursos são escassos e as necessidades são infindáveis. Então, sempre que a gente tentar ter todos os recursos para atender a nossa necessidade e para ir fazer alguma coisa, a gente não vai fazer, porque a gente nunca vai ter todos os recursos, porque os recursos são escassos. E a gente sabe isso olhando para dentro das nossas empresas. Então, o primeiro ponto é: se tiver que ir de uma forma mais rudimentar, vai, te joga, aprende. Aprender é a questão básica aqui, porque você tem que se desafiar, porque bater na porta dos comércios e ter que apresentar, às vezes sem prévio agendamento, é um desafio para grande parte dos consultores de venda, que, mediado por tecnologias, desempenham muito bem, mas neste impulso de ter que buscar o comércio, às vezes travam. Não é difícil, só precisa preparação para que o trabalho de campo ocorra muito bem. E aí, nessa preparação, um dos pontos é escolher algumas referências na região que você vai, que essas você tem que visitar. Que referências serão essas? Ou faz parte do perfil de cliente ideal que você selecionou, ou são empresas de referência na cidade que você sabe ah, que não tem plano de saúde e aí você pode visitar, ou que elas têm plano de saúde, mas estão na concorrência, de repente você já ouviu rumores da concorrência que a coisa está tendo problema. Pode ser, um cliente que teve de indicação de algum outro, pode ser aquele que você estava negociando à distância, a coisa estava andando e de repente ela travou, teve o vácuo. Então você pode selecionar alguns de referência no raio que você definir para esse teu porta a porta. E a partir desse, você vai visitar quem tiver no entorno e selecionando esses comércios. Não precisa bater em todas as portas que estão ali. De repente, aquele que você perceber que aparentemente tem menos potencial, ou que você na tua cidade, na tua experiência, aquele tipo de comércio não costuma comprar, pula, né? Não é obrigatório ter que varrer tudo. Claro que às vezes você se surpreende com um outro comércio que tinha baixo potencial e acontece, mas a regra é o contrário, né? Tende a seguir aquilo que você já tem de experiência nesta questão de quem compra e quem não compra. E aí, sabendo quem são essas empresas de referência, se você souber quem vai ser o teu interlocutor lá, estudar um pouco da empresa, estudar um pouco do interlocutor. Até porque com mais informações da empresa e do interlocutor, você consegue fazer uma chegada que crie mais, uma conexão com aquela empresa e com aquela pessoa. Saber a história da empresa é legal, porque você pode citar alguma coisa, saber, da pessoa, ela tem hobby, experiência profissional, formação, né, porque daí você consegue já pensar um perfil. Às vezes é um perfil, você vai falar com o financeiro, que é um perfil mais cartesiano, às vezes você fala mais técnico, né, mais dos números mesmo, né, às vezes você vai falar com RH, que aí sim a questão mais lúdica entra mais em cena, então entender um pouquinho ajuda previamente, né. Claro que isso são coisas que você consegue identificar na hora também, mas hobbies, por exemplo, não, né, você teria que ter isso previamente para conseguir sim, hã, trazer isso na fala enquanto estiver na conversa. Outro ponto importante é definir as metas desta ação. Geralmente o que a gente faz? A gente deixa como sendo um indicador-chave desse tipo de trabalho a venda realizada. A venda realizada é a recompensa final de todo esse trabalho. Só que às vezes ela demora a chegar, né, ela prolonga
a recompensa e aí a gente acaba se frustrando de fazer a prospecção. Em um dos vídeos do canal aqui eu recebi a sugestão do Matheus Machado Pereira de fazer um vídeo especificamente sobre prospecção ativa. Tá no forno aqui, tá na listagem, né? Só que este aqui já é um vídeo de prospecção ativa, só que parte da prospecção ativa. Então, Matheus, fica tranquilo que daqui a pouco vem um vídeo completo. Então, na prospecção ativa, a gente tende a colocar como a nossa meta a venda. Então, como eu falei, às vezes demora a chegar à venda e a gente se frustra e para de fazer a prospecção ativa. Parando de fazer a prospecção ativa, tem uma tendência de a gente parar de vender mais. Então, sugiro 3 indicadores aqui que podem ser interessantes nesta ação de porta a porta, porque a sua recompensa vai ser cumprir essas etapas, vai ser cumprir essas metas. Então você faz e recebe a recompensa do cumprir a meta, show de bola, parabéns. Vai no outro dia, cumpriu a meta, parabéns. E isso vai desenrolar lá na frente a venda e aí você vai ter a recompensa final. Quais são esses 3 indicadores que eu acho bacana? Primeiro, definir quantidade de comércios que você vai ter que abordar. Então esse é o primeiro ponto. E comércios gerais, né? Sem nenhuma, deu certo, não deu, evoluiu, não evoluiu. Não. Quantas portas eu vou ter que bater? Segundo, destas, quanto eu consegui de fato conversar com a pessoa que é responsável por esse processo lá de contratação. Às vezes é a pessoa que cuida de benefícios com empresas um pouco maiores, às vezes não, é o dono que cuida de tudo, às vezes é um encarregado, um responsável que cuida da operação. Então, esta é a pessoa-chave para você. Em terceiro, quantas propostas eu preciso gerar e entrar em negociação? Vejam que aqui a gente já tem um funil, né? Um funil de prospecção, porque esse que sair no final aqui serão aqueles clientes que vão caminhar em direção à meta de vendas. Então, o indicador, os 3 indicadores, tem a meta em cada um deles, acompanhe a meta, porque isso vai fazer com que você se motive para continuar, porque você está cumprindo a meta, está tendo a recompensa no momento, não lá para frente. Dentro da preparação ainda, você tem que preparar estando uniformizado, tendo crachá ou pelo menos o crachá. Claro que hoje uniforme e crachá, qualquer um mal intencionado vai forjar esse material e vai chegar no comércio. Porém, sem ele, já fica mais difícil chegar, porque você não está nem identificado. Então, é importante estar identificado, sim. Teve um caso recente agora que uma das minhas consultoras de venda estava visitando o comércio e ligaram na operadora para saber se de fato aquela pessoa representava a marca. Claro, cidade do interior, que via de regra é mais segura, então as pessoas tendem a confiar mais, mas por outro lado tem aquela questão de se é uma cara diferente, acabam ficando também um pouco desconfiadas e fizeram a ligação para confirmar. Então, ter crachá e uniforme, ou pelo menos crachá, material impresso para que você possa entregar enquanto fala, ou possa deixar para a pessoa que você não conseguiu falar, que depois no trabalho de campo eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de consegue ou não consegue falar com a pessoa, como é que trata. Treinar o pitch de vendas, muito importante, porque você vai ter um curto espaço de tempo para chamar a atenção da pessoa lá. Então você precisa ter esse pitch de venda bem definido, claro que ele não pode ser fixo, ele tem que ter alguns pontos que você precisa abordar, mas que ele seja flexível de caso a caso ali. E ensaiar é a palavra-chave. É ensaiar em casa, ensaiar com uma pessoa, na família, com um colega de trabalho, ensaiar no espelho, tanto faz. Para que você chegue lá e esteja já com isso organizado, para que seja mais natural, que a coisa não fique muito travada. Importante também preparar a mente, e preparar a mente vai desde ter em mente que você não está incomodando as pessoas, você não está sendo inconveniente, porque você está chegando, se apresentando, perguntando se pode falar com as pessoas para levar algo de bom até elas. Talvez essas pessoas não tenham nenhum entendimento de quão prejudicial pode ser a ausência do plano de saúde na vida delas, até que de fato a doença se faça presente. Então você está antecipando isso e lá na frente talvez a pessoa vai dizer: "Ainda bem que aquela pessoa bateu na minha porta naquele determinado dia". Então primeiro tem que ter isso em mente. E sair de casa com a mente positiva.
Se você é religioso, faça uma oração, faça uma reza, se não é, pense em coisas positivas, hã, faça um mantra, aquilo que você acha que vai juntar energias positivas para que você vá para campo, de forma que a coisa dê certo, né. Porque se você já sai de casa: "Nossa, vai ser difícil, vai ser ruim, as pessoas não vão querer me receber, nossa, vou andar pra caramba, vou pegar sol", né, você já vai chegar derrotado no comércio, e aí não vai rolar mesmo. Tem que sair com aquela cabeça que vai dar certo, eu vou receber vários nãos e com certeza isso vai ocorrer, mas eu vou achar algumas pessoas que vão me dizer sim, que eu vou conseguir ir pra frente, que eu vou aprender, que eu vou crescer, tem que estar com a mente preparada nisso, positivamente saindo de casa para isso. Então por isso que você tem que trazer como algo que você quer fazer e vai fazer com maestria, mesmo que seja, hã de certa forma, definido por um gestor, definido por a sua empresa, mas você vai ter que fazer. Então, positivamente ou negativamente, você vai ter que estar em campo. Então, escolha o melhor que vai doer menos, com certeza, para você. E prepare o corpo também. A alimentação é importante, talvez levar uns snackzinhos ali para ter na bolsa, para de vez em quando dar uma, uma beliscada. Hidratação, protetor solar, calçado confortável, porque você vai caminhar muito ao longo do dia, dependendo da temperatura, fazer algumas pausas, se estiver muito frio, uma roupa adequada para isso, para o vento, para a chuva. Então, só olhar o tempo, fazer a leitura adequada. Obviamente, um dia de chuva não é um bom dia para isso, né? Mas às vezes você é pego de surpresa já estando lá. Então, só se preparar com esse tipo de situação é importante também dentro da etapa da preparação. E aí nós vamos para a etapa 2, que é o trabalho de campo. Então, visitar aquelas empresas de referência. Parte dessas empresas de referência, elas podem estar agendadas previamente, que é o melhor dos mundos, né? Então, quando você vai fazer o porta a porta, não significa que vai ser a chamada incerta em todos, que você vai lá bater na porta e tentar falar com a pessoa. Não, essas empresas de referência você já pode ter o agendamento prévio. Aí é o melhor dos mundos, que você já chega exatamente para falar com a pessoa que está te esperando no horário que está esperando. Então, isso é importante. Sempre que você vai fazer este que é incerta, que você vai bater na porta do comércio de alguém que você ainda não falou, você sempre tem que se apresentar como especialista em saúde. Não precisa dizer que trabalha com plano de saúde, ó, estou vendendo o plano de saúde. Se você chega já dizendo, eu estou aqui vendendo plano de saúde, já criou uma barreira, né? Então, sou um especialista de saúde, estou visitando a região aqui para entender como esse aspecto de saúde ocorre dentro das empresas. Então, você não está vendendo nada nesse primeiro momento, você está levantando um aspecto que é sensível para as pessoas e para as empresas, que é o aspecto de saúde. Então a abordagem ela tem que partir daí. A partir do momento que isso vai evoluindo, é que as coisas vão vindo à tona em relação ao teu produto. Perguntar para as empresas na sequência, para a pessoa que você abordou ali, porque às vezes é alguém que está na recepção, às vezes é alguém que está no caixa, às vezes é alguém que você encontrou no meio da loja, não necessariamente vai ser o teu interlocutor. E perguntar: "Aqui na empresa, vocês têm plano de saúde para os colaboradores?" Provavelmente a pessoa vai dizer: "Não, não temos". Aí com quem que eu falo sobre este assunto? Quem é que cuida deste processo, desse benefício aqui na empresa de vocês? Porque se você perguntar: "Como é que eu falo com RH?" Não tem RH na empresa, né, às vezes é uma empresinha pequenininha. Então quem é a pessoa de referência daquele, produto, que cuida desta área na empresa? Às vezes é o dono, às vezes sim tem alguma pessoa que faz tudo e às vezes tem o RH. Então isso é importante para você já selecionar quem é a pessoa. E daí recebendo o nome, você pergunta: "Posso falar com ele?" O que que é o bom do interior? Eu adoro isso, é porque via de regra as pessoas te recebem, né, então isso é muito legal, porque elas conseguem ali na rotina encaixar sem precisar horário marcado, então isso acaba ficando mais leve. Pode ser que a pessoa já te receba, muito bem, aí que você vai ter aquele pitch de venda que a gente conversou que está ensaiado, mas pode ser que a pessoa não esteja. Aí é importante anotar o contato da pessoa que é a referência dessa empresa para a etapa do pós, visita, mas também anotar o nome dessa pessoa que você falou e perguntar para ela se você pode usar o nome dela como sendo a pessoa que você conseguiu o contato do teu interlocutor. Porque daí quando você chega para falar com o interlocutor, você pode dizer: "Ó, estive tal dia aí na empresa, você não estava, peguei teu contato com tal pessoa, ela falou que plano de saúde é com você".
Então você já tem ali uma linha que não caiu de paraquedas com uma listagem fria. Não, você inclusive foi em loco, visitou a empresa, isso dá um pouquinho mais de sustentação na tua abordagem. Se você conseguiu já ser direcionado para o teu interlocutor, seja naqueles casos de agendamento ou nesses de incerta que você foi lá e conseguiu ir falar com a pessoa adequada, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a abordagem do elogio, né? Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de começar uma conversa bem, né? E essa abordagem do elogio, ela serve para conexão e para quebrar gelo. Porque senão, às vezes, o quebra-gelo é, nossa, hoje está frio, hoje está quente, nossa, como o tempo mudou, né? E a coisa fica muito sem conexão com aquilo que você está fazendo. Agora, a abordagem do elogio é diferente. Imagina você chegando na empresa, você começa a observar toda a empresa. Ah, como é que é o jardim, como é que é o estacionamento, como é que é a recepção, como é que é o atendimento de quem te recebeu, como é que os produtos estão dispostos na prateleira, pensando numa loja. Todos esses aspectos vão te conduzir para chegar com o interlocutor e você quebrar o gelo com essa abordagem de elogio. Eu tive uma vez numa loja de ferramentas que a abordagem de elogio foi justamente nossa, eu estava cruzando os corredores aqui, fiquei impressionado com o nível de organização das ferramentas, dos materiais de venda de vocês. Grande parte das lojas de ferramentas acaba ficando um pouco mais zoada. E daí a pessoa já abriu o sorrisão, assim, aqui a gente toma bastante cuidado com isso, o dono é bem metódico nisso. Então, se é algo que você está valorizando, provavelmente é algo que o outro lado também valoriza. E isso ajuda muito no quebrar-gelo. Eu tive há pouco tempo agora com o meu time numa madeireira. Quando a gente fala madeireira, o que que a gente imagina? Ah, nossa, serragem para todo lado, barulho de serra, aquele troço muito louco, uma área meio improvisada. Esta não, é uma madeireira muito mais qualificada. Então, na chegada, o showroom deles já era feito de troncos de eucalipto com pinos ambos tratados, são os produtos deles, chão de cimento queimado com algumas paredes de taipa de pedra, que são aquelas pedras que vão se juntando, amontoando, fica uma parede mais rústica, mas muito bem feita, bonita, bem iluminada, bem ventilada, móveis bonitos, a equipe toda uniformizada. Então, ao chegar a serraria, que é a parte que faz o trabalho mais bruto mesmo, ficava nos fundos, mas tinha uma distância bem grande em relação ao showroom, então o barulho nem chegava até ali de forma a incomodar. Então, nessa abordagem, eu já trouxe isso, né? Trouxe essa questão. Nossa, fiquei encantado com o showroom de vocês. Eu trabalho com madeiras, o meu hobby é este, um dos meus hobbies, né? Então, já comecei a conversar nessa linha com ele e a gente perdeu um tempinho ali nessa questão e ajudou muito na conversa. Tanto que no final ele disse o seguinte: não, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar o segundo andar, que nós temos uma área que tem mesa de reunião e é toda nessa linha. Já que tu gosta de madeira, vem comigo. Então, mesmo depois da nossa conversa, ele ainda eh, prolongou isso, mostrando para mim uma área. Eu estava com o meu time, né, para nós, mostrando uma área lá que eles gostam bastante e realmente era muito linda. Então, a abordagem de elogio às vezes pode ser uma pessoa na recepção que fez um atendimento fantástico. Então, se foi para você e você viu que antes ela atendeu 2 ou 3 pessoas na mesma pegada, significa que realmente este é o padrão dela. Então, ser valorizado por você é valorizado pela empresa também, ajuda muito a quebrar esse gelo. E aí você vai ter o primeiro indicador, que é a quantidade de comércios que tem que visitar, mas este é o indicador de menor importância, né. Se você definir: "Ah, eu tenho que visitar 50, nossa, tá terminando o dia, eu tô aqui já com 30 ainda", e você chegou num comércio que conseguiu conversar, tá desenrolando com o interlocutor, você: "Não, beleza, vou reunir os dados aqui, eu mando a proposta para você". Por quê? Porque você está preocupado com o primeiro indicador que é conseguir as 50, mas você está na frente de alguém que está conversando, que está trazendo informações e você quer acelerar para ter o indicador cumprido. Então isso é ruim, muito ruim. A pessoa que está conversando está trazendo informações, você está fazendo as perguntas, ela está trazendo a dor dela do dia a dia que você pode sanar, gaste tempo com essa pessoa.
Esta é que está na última linha lá qualificada, gaste bastante, porque mesmo que você tenha interação depois à distância, você já conseguiu criar essa conexão com ela e já conseguiu pegar informações que são importantes, porque toda vez que você faz alguma pergunta para ela e ela traz essa dor, traz a história, você consegue pegar pontos que depois você consegue, na proposta, ir ancorando. Ó, a minha proposta soluciona aquilo que você trouxe, soluciona aquele outro ponto que você trouxe. Lembra que você falou que tem aquela dificuldade? Pois é, isso aqui vai te solucionar lá. Então você consegue fazer esses links. Então, não tente acelerar com aquele que está te dando atenção para cumprir um indicador que é número de visitas. Não faz sentido, não faça isso. Outro ponto bem importante é faça anotação a cada visita. Faça anotações físicas ou digitais, veja o modelo que mais funciona para você, mas faça anotação. Ó, comércio tal, falei com tal pessoa, me falou para ligar tal dia para tal pessoa, ou não falei pessoalmente com ela, o problema dela, as necessidades são tais e tais, eu fiquei de fazer isso e aquilo. Por que que isso é importante? Porque você visitou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tá tudo fresquinho na sua cabeça. Foi no quarto, quinto, sexto, quando tá lá no 10º, você começa os 3 primeiros começam a ficar já uma massa mais disforme. Ah, eu fui numa loja de carro. Não, mas eu fui em 3 lojas de carro. Ah, ele me pediu proposta, mas foi a primeira, a segunda ou a terceira, e aí esquece. Manter o registro é importante, até porque se você tiver que depois repassar a um CRM, você tem que ter essas informações, ou talvez você já tenha que fazer ali no momento, né? Já faça esse check-in em cada lugar que você está visitando e já deixa a informação. A informação é preciosa para que depois você desenvolva um bom trabalho para chegar à venda, né? Então, não tente também deixar as coisas na memória, porque vai te sabotar. Você não vai lembrar depois, tenho certeza absoluta, porque eu já caí nessa pegadinha. Então, eu já trago sempre isso como um dos principais pontos. Registra no momento, saiu do comércio, registra. Se você estiver fazendo com 2 pessoas, ou capacitando alguém ou sendo capacitado, ao sair do comércio, discute um pouquinho o que que viu. A sua percepção versus a percepção da pessoa, porque quem está falando às vezes não nota coisas que o outro que está observando percebe. E para ver se a tua leitura foi igual à leitura do outro também, isso é muito legal. E a gente fala muito em capacitar o time de vendas, essa é uma capacitação em loco, em tempo real, então é muito, muito, muito produtivo. O legal desta de conversa presencial é que quando você está conversando, por exemplo, pelo WhatsApp, você está mandando algumas coisas e a pessoa está no dia a dia dela, ela está respondendo, fazendo coisas, respondendo, então às vezes ela é demasiadamente objetiva, né? Não abre um pouco. E nesse momento que você está conversando com as pessoas, ela começa a abrir um pouco mais. E via de regra, as pessoas estão sempre na chamada correria. Se você perguntar assim, como é que tá? Pô, tô na correria. Todo mundo está na correria e grande parte das pessoas não faz gestão do tempo, não tem gestão do tempo. Então, o que chega na frente e que convence ganha tempo. Então, essa tua chegada de uma forma legal faz com que a pessoa abra parte do tempo para você. Então, é importante sim essas perguntas para entender bem, mas deixar que a pessoa fale. É muito mais ouvir do que falar. E o bom é que grande parte das objeções já vem na lata, já vem ali. Nós tivemos com o time também visitando um laboratório que ficava numa pequena cidade, falamos com a recepcionista e ela falou: "Ó, isso é com tal pessoa, você consegue falar com ele? Assim, hoje ele está aqui". Opa, hoje ele está aqui significa que ele não fica sempre lá. Opa, já é um ponto positivo, né. É alguém que talvez esteja fora da operação, mas circule, sei lá, a unidade ou as unidades. Quando veio era o próprio dono, e daí ele mencionou que tinha 7 unidades. Opa, a régua já subiu, né. E aí ele já trouxe na lata, assim: "Não, já pensei em ter plano de saúde, eu tenho plano de saúde para mim e para minha família, já pensei em ter para meu time, mas sempre tem as dificuldades de agendamento, demora muito, acho que não vale a pena". E daí nós trouxemos a visão para ele de que o plano de saúde é para gestão de risco também, não é só para o dia a dia de consultas e exames. Mas para consultas e exames tem a regra da ANS em prazo de atendimento, a gente tem um vídeo aqui, vou deixar o link,
e que a maioria das pessoas não sabem. E falei que a operadora que a gente estava apresentando mantém central de atendimento para que a pessoa possa, na ausência de rede prestadora em tempo hábil, fazer contato, e que se a operadora não conseguir, ela é responsável pelo reembolso. E eu vi que deu um choque nele esta informação. Ele é estabelecimento de saúde que atende esta operadora e outras operadoras. Mas essa informação ele não sabia. E aí a coisa começou a desenrolar a partir daí. E quando eu perguntei para ele qual é o interesse dele em termos de subsídio para isso, ele disse: não, se eu fizer, vou subsidiar 100%. Outra informação muito importante, porque se um empregador subsidia 100%, tem uma chance muito grande de evoluir, porque todos os colaboradores vão aderir. Ele tem que saber se cabe no bolso dele. Mas como é alguém que já tem plano de saúde, ele já tem um número na cabeça também. Então essa visita foi muito, muito legal. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer nesse momento que eu chego no interlocutor é perguntar como a pessoa, a família e os colaboradores da empresa resolvem os aspectos de saúde. Quando elas ficam doentes, como é que elas resolvem isso? Elas usam SUS, usam particular, elas usam alguma espécie de cartão de desconto, algum desconto com clínica, usam na cidade, precisam se deslocar? Qual é o hábito de consumo para produtos de saúde? Isso é muito interessante para conseguir fazer essa leitura do que pega e como o nosso produto consegue sanar a necessidade deles, né. Frequentemente os clientes trazem o SUS com muita ênfase, especialmente quando você vai em direção ao interior, parece que quanto mais ao interior melhor funciona, principalmente a questão da atenção básica. Importante, a atenção básica em saúde também vai ser, objeto de um vídeo aqui com a entrevista, deve sair também, em breve. Então trazem o SUS com muita prevalência. Eu estou em Santa Catarina o SUS tem essa percepção de muita qualidade. Então é importante sempre ressaltar a importância do SUS, valorizar o SUS, porque eu acho que é uma construção bacana para o país, né, foi uma construção bacana e é algo importante para o país, para as pessoas, e o fato de nosso produto substituir o SUS não significa que ele tenha que ser ruim, né. A gente pode sanar lacunas que o SUS tem, que é o tempo de acesso a alguns serviços é muito longo, né, se você tem uma necessidade que é uma necessidade mais complexa, principalmente aquilo que é eletivo, também leva muito tempo, às vezes precisa um deslocamento muito grande, porque quem vai atender aquela demanda é uma cidade polo que fica um pouco mais distante, que o pessoal brinca que é a van terapia, que vão aquelas vans para cima e para baixo levando, mas ressaltar a importância do SUS, né, e dizer que o nosso papel é levar mais saúde, além daquilo que o SUS já traz, e melhorar alguns aspectos que o SUS hoje não consegue sanar. E aí legal é que o cliente vai trazer a visão dele e tá tudo certo, né, porque é a forma como ele vê o mundo, o negócio e o aspecto de saúde. Mas com certeza tem aspectos que ele não enxerga, porque ele não tem essa experiência. Você tem a experiência, então você tem que fazer ele enxergar os riscos. Eu sempre digo, o empresário, que é o empreendedor, aquele que abre o comércio, ele fecha o comércio, ele faz compra, ele cuida de folha, ele cuida de tudo. Se esse cara precisa, essa pessoa, esse empreendedor, essa empreendedora precisa se ausentar do trabalho por saúde por um longo período, a saúde dele já está com problema, o negócio sente, porque o comércio começa a ter problemas, ele tem problema na receita, ele tem problema na família, porque ele perde receita, e ele tem problema de saúde a reboque novamente, porque a coisa começa a ir morro abaixo. Então, eh, trazer essa questão de segurança do plano de saúde, que não é algo que vai evitar que a pessoa fique doente, mas ela consegue trabalhar muito em prevenção, e quando tem essa necessidade mais específica, ela consegue agir de forma muito mais rápida. Então, conseguir identificar quais são as objeções e trazer essa experiência, e eu sempre digo que não tem venda perdida, ela tem uma venda talvez postergada, porque algumas coisas que são verdadeiras, que fazem sentido, que você leva para ele nesse momento, para ele naquele momento não faz sentido nenhum, parece papo de vendedor, né, papo de alguém que está preocupado com o bolso e não com a pessoa do outro lado. Porém, em algum momento essa pessoa pode passar ela por algo assim, ou alguém que ela conhece por algo assim.
e talvez venha na cabeça dela: "Nossa, a pessoa me falou exatamente isso". Então, a venda foi postergada. Por isso que eu sempre digo que falou com o cliente, mesmo que tenha negativa, pede que ele registre o seu contato, seu nome e o nome da operadora que você está conversando, né. O plano de saúde, se está falando de mais de uma operadora, por que que isso é importante? Porque no momento que isso ocorrer, que ele tentar resgatar o seu contato, se ele não salvou, tem uma probabilidade muito grande de ele não conseguir. Ou ele daí ir para o Google, buscar um contato e cair talvez em outro que não tem nada a ver com você, com a sua corretora, com a sua operadora, com aquela empresa que está fazendo todo esse esforço de campo. Em meio a tudo isso de visitas, de hora atender no balcão do caixa, hora atender no estoque, hora atender numa sala de reuniões, esse misto de ambiente, de pessoas, de argumentos teus, ah, talvez de quem você está visitando juntos, conseguir visitar em 2 pessoas é algo muito rico, porque cada um tem um nível de argumento e as coisas começam a se complementar. Tudo isso vai te ajudar também para o teu portfólio de argumentação quando tiver à distância. Então, esse olho no olho, esse sentir, ter isso em tempo real é muito, muito rico. Então, o porta a porta não significa que ele vai ser a solução dos problemas, mas ele vai sim te preparar para situações gerais e vai complementar as outras formas. No momento que a gente falar em prospecção ativa, a gente vai ter uma das etapas que é esta, mas terá as outras, né, claro, obviamente, mas não significa que tem uma única e melhor forma de fazer. Você pode ir mistando e testando, e sabe aquele momento que você diz: "Nossa, tá chegando a meta e eu tô com poucas negociações que são quentes". Amplia o topo do funil. E às vezes sai 2, 3 vezes, na semana, uma vez na semana que seja, você já consegue ter um volume de leads para trabalhar que talvez você não consiga só com tráfego pago ou fazendo prospecção à distância. A coisa ocorre de uma forma mais, humana, né, então isso ajuda bastante, embora, né, começamos a falar de inteligência artificial, embora nós tenhamos tantas ferramentas para nos ajudar, isso pode ajudar bastante para você, essa visita, esse olho no olho, esse contato com a pessoa que lá está. E outro ponto importante, em visita em campo, se nessa região você tem alguém que já é teu cliente, eu acho que é bacana também visitar, perguntar se está tudo certo e perguntar se você pode usar o nome dele, desta pessoa, desta empresa como cliente, na tua prospecção, porque daí você pode usar isso, pode dizer o seguinte: "Ah, tive aqui visitando tal pessoa, já é nossa cliente, e agora estou visitando o comércio aqui no entorno, então já diz o seguinte: opa, tem alguém ali que já tem esse produto, alguém que talvez essa pessoa conheça". Se pensar no interior, todo mundo se conhece, né. Então isso é bacana também. Claro que tem que ter autorização da pessoa lá para falar em nome dela, né. E se de repente percebe que a pessoa tem algum problema, você já está ali para dar os caminhos, não significa que você tenha que resolver, mas para dar os caminhos para ela. Talvez até complementar, né, de repente ela tem um produto, mas tem uma lacuna ali, você pode já fazer aí um cross-selling. E daí a gente tem a terceira etapa, que é a pós-visita. Na etapa de pós-visita, você tem algumas atividades que são imprescindíveis. Primeiro, sugestão. Todos aqueles que você pegou contato, envia um agradecimento de tê-lo recebido no dia, sabe aquela história? Ah, no corre-corre do dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil. Obrigado por dispor parte do tempo para a gente falar sobre saúde da tua empresa, dos teus colaboradores, da tua família. Seja lá, ajusta o texto conforme for o caso, mas fazer esse agradecimento. Para aqueles que de fato já negaram por algum motivo, ou negarem ali naquele momento, ah, pensei bem, não vou querer agora, você tentar um pouquinho mesmo assim perceber que não tem abertura de momento, pede para salvar o contato, aquele que eu falei agora há pouquinho, para que ele possa te localizar no momento, oportuno. Então essa primeira coisa de agradecer é muito, muito importante, tá. Então essa questão de agradecer é muito importante para manter esta, como é que eu vou dizer, essa credibilidade, talvez a palavra não seja nem credibilidade, mas, tentar mostrar que o trabalho é profissional, né, que você está fazendo um trabalho profissional e talvez ele não venha te acionar agora, mas ele vai te acionar
no futuro. E o simples fato de você estar circulando ali, falando com as pessoas, já pode virar, objeto da conversa das pessoas, né, o trabalho que você está fazendo naquela dada região, isso é importante. O acompanhamento, então não adianta ir a campo, pegar vários contatos e de repente, depois deixar que o cliente te responda no momento dele. Não, o que que você tem que entender, né, eu acho que é importante, nós temos que entender isso. Tem que entender que a pessoa está do outro lado, ele não está só te atendendo, ele está atendendo 10 fornecedores, 20 fornecedores, e às vezes ele vai priorizar por aquilo que ele necessita de momento. Imagina que ele está na salinha dele, tem uma sala de espera que tem 20 fornecedores sentados na sala de espera. Ah, a internet dele está ruim, ele está tendo dificuldade, ele vai abrir a porta e vai dizer: quem é que é de telefonia aí? Alguém vai levantar a mão assim, entra na sala, preciso falar contigo. Então ele vai chamar de acordo com a necessidade, talvez saúde vai ficar para o final, porque não é algo tão momentâneo, então por isso que tem que estar próximo, para que você se posicione bem na sala de espera, para que ele possa te ver ao abrir a porta e dizer o seguinte: ó, já te chamo daqui a pouquinho, estou finalizando uma questão aqui, já te chamo. Importante esse acompanhamento, e para esse acompanhamento, você pode usar muito. ah, Nós temos um vídeo lá que é Cliente me deixou no vácuo, tem algumas dicas lá, eu acho que dá para dar uma olhada nesse vídeo aí, vou deixar o link aqui para você também. E por último, pensando em efetividade, o cliente, você conseguiu coletar todos os dados para montar a proposta, não manda a proposta para o cliente sem conseguir explicar essa proposta para ele. Tenta marcar um vídeo, tenta marcar uma visita, a segunda visita para entregar a proposta, tenta pelo menos falar com ele ao telefone para explicar a proposta, porque simplesmente mandar proposta a gente já sabe, o cliente pula o valor e vai no preço, né, então isso é muito, muito, muito ruim. Então o que que a gente precisa? Gastar tempo também com isso. A gente começa a perceber com o passar do tempo, quanto mais tempo você gasta nessa etapa de apresentar a proposta mesmo, mais efetividade tem, porque você consegue fazer o link com aquilo que ele trouxe de necessidades lá no começo. Só mandar a proposta é fazer com que o cliente vá só para o preço. De forma geral, em termos do porta a porta das 3 etapas, eu queria trazer alguns pontos que eu acho que fazem sentido. Claro que na minha fala eu sempre trago a questão de que são algumas dicas e que você pode assumi-las, pode pegar parte, pode complementar aquilo que você faz. Caso você não tenha feito porta a porta, que não o faça, aí o desafio é: tenta, tenta um pouco, depois me conta, deixa ali nos comentários como é que foi, ao cumprir esse desafio. Você vai ver que vai ter algumas surpresas. Uma vez eu vi uma frase num desses sebos que vende livros usados, que diz que sebo é o local onde você raramente encontra o que buscava, mas geralmente encontra o que não esperava. Então, às vezes, ir até lá, você vai perceber que aquilo que você achava que ia ter de dificuldade ou de ponto positivo talvez não apareça, mas apareça outras coisas bem positivas que façam sentido para você. Desejo vê-los aqui nos próximos vídeos, espero que esse vídeo te ajude também no seu dia a dia. Um abraço!